presta atenção. Aqui vocês vão achar até que é matrizes, tem matrizes, tá? Mas é uma questão muito mais, o core dela, o núcleo dela é resolução de sistema de equações. Vamos à obra, então. Não tem muita teoria que eu me lembro aqui. É equacionar e resolver. Essa primeira é a que vai... A segunda já vai mais tranquila. Essa é mais tradicional. Essa aqui que exige uma dose maior de coragem, eu acho. A soma dos valores possíveis da constante A, ou seja, A não é uma variável, é um valor constante. Isso, entendeu? É diferente de x e y para A, nessa questão, por exemplo, que x e y são variáveis. Elas podem assumir diversos valores. O A ele só tem um valor, na verdade, aqui é meio filosófico isso, que ele vai ter dois valores possíveis, né? Mas é um valor constante. Você vai colocar ali, tem aquela equação onde o x e y pode variar. Aí o outro A tem uma outra sistema de equações onde o x e y poderia ficar variando. Então o A ele é como se fosse um valor que você não sabe o que ele é, mas ele é um certo valor constante ali naquela equação, enquanto o x e o y podem ficar trocando. Tá? A soma dos valores possíveis da constante A pertencente aos reais, então A é um valor constante e real, que satisfazem a equação matricial. Equação matricial nada mais não precisa, oh meu Deus, equação matricial, deixa eu fugir daqui. Não. Equação matricial é um sistema de equações escrito em formato de matrizes, mas você pode converter para o formato que você está acostumado, que é o que eu vou fazer. Então aqui ó, você tem um produto de matrizes 4, 12, 12 menos 3 multiplicado por xy igual a que é um valor constante que ele falou, multiplicado por xy. E aqui eu acho que está a parte principal, a parte que ninguém dá atenção, que ele está falando que xy tem que ser diferente de 0, 0, ou seja, x tem que ser diferente de 0 e y diferente de 0, é a parte que salva. Ali, quando você acha que tudo vai acabar, é isso que salva a questão. Porque, ó, vou começar a resolver aqui. Olha o que acontece. Vou fazer multiplicação de matrizes, tá? Primeira linha com a primeira coluna. Vou riscar por cima que eu acabo me confundindo. Primeira linha com a primeira coluna. Para achar o primeiro elemento, fica na primeira linha e primeira coluna. Então, é 4 vezes x mais 12 vezes y. É assim, primeiro elemento com o primeiro elemento. Primeiro elemento da linha com o primeiro da coluna, segundo da linha com a segunda coluna, multiplica e soma essas multiplicações. Então é 4 vezes x mais 12 vezes y. E fazendo a multiplicação da segunda linha com essa primeira e única coluna, fica 12 vezes x mais menos 3 vezes y, ou seja, menos 3y. Então dá 12x menos 3. Isso tinha que parecer um 3. Y, tá? Igual a A vezes XY. Quando você multiplica uma matriz por um valor constante, ele multiplica cada elemento da matriz. Então fica igual a AX a Y. Agora, ó, você pode escrever em forma disso aqui, ó, quando você tem duas matrizes que são iguais, identidade de matrizes, os elementos correspondentes têm que ser iguais. Eu tenho dois elementos aqui, que é esse e esse, e aqui eu tenho dois. Então agora vai ter duas equações, ó. Eu posso afirmar que 4x mais 12y é igual a ax, e posso afirmar que 12x menos 3y é igual a y. Pronto, tá aí. Agora você consegue ver claramente que essa questão, na verdade, é muito mais uma questão de resolver sistema de equações, é esse sistema aqui, do que matrizes, que foi só essa parte de multiplicar matrizes, basicamente, por constante e matriz por matriz. Então eu tenho que resolver esse sistema, só que dá um medinho, por quê? Tem três variáveis, x, y e o a. O a não é bem uma variável, mas tem três valores desconhecidos, né? X, y e a, e tem duas equações só. Se você perceber, esse 0, 0, que ele eliminou como opção de resposta, ele, se não tivesse eliminação, 0, 0, ou seja, x0 e y0 seria uma solução. Porque se você trocar todo x por 0 e todo y também por 0, você vai chegar em 0 igual a 0, 0 igual a 0. Você vai ter uma solução. Só que ele não quer essa. Essa solução está fora, x e y não pode ser 0. Parece que ele está tirando o doce da nossa boca, né? Mas não, ele está dando. Por quê? Quando ele fala que o x e y não pode valer 0, ele está te dando um poder fundamental para resolver essa questão. Você acabou de ganhar autorização para dividir a equação inteira por x ou por y. Por quê? Quando eu vou dividir por um valor desconhecido, um valor que pode assumir diversos, uma letra que pode assumir diversos valores, eu não posso sair dividindo na louca, porque se for 0, você vai estar cometendo um crime na matemática de dividir por 0. Certo?
Então, mas aqui não, eu posso dividir por x e y na hora que eu quiser, que for proveitoso para mim, porque eles não podem ser zero, ele já está tirando o problema do meu caminho. Então vamos lá. Então vamos seguir, né? Eu vou resolver de jeito tradicional. Vou forçar, mas isso aqui não tem solução, tem 3 valores conhecidos. Tenha coragem. O que é o jeito tradicional? Isola em uma e substitui na outra. Por exemplo, vou pegar essa primeira equação aqui e vou isolar o y. Vai ficar 12y igual a ax menos 4x. Ah, professor, eu quero escrever a menos 4x. Pode, mas não vai fazer tanta diferença assim. E agora, faço 12 dividindo. Ai, fica feio, professor, fica subdividindo, não dá para fazer... Ó, eu não vi outro jeito melhor. Eu vi até um jeito que pode ser um pouquinho mais menos frações, mas tem que usar tanto artifício matemático de abstração que eu achei que não valia a pena ir por aquele caminho. Mas talvez se encontre. Eu não olhei resoluções onde... Eu não consultei resoluções de outros professores, que às vezes eu faço quando eu acho que a resolução está muito esdrúxula minha, para ver. Então, pode ser que algum professor tenha feito por um outro caminho. Tá? Isolei o y. O que eu vou fazer? Qual é o tradicional? Substitui na equação de baixo. Na coragem, que vai ficar grande. Vai. Vamos lá. Vai ficar 12x menos 3 vezes y. Aí lá vai aqui, ó, ax menos 4x dividido por 12, não é isso? O y igual a vezes y, igual a vezes, de novo, ax menos 4x dividido por 12. Agora, eu vou fazer o seguinte, para sumir com a... Agora é dica de álgebra. Eu não quero esse 12 aqui no denominador, está me atrapalhando, está me incomodando, porque está deixando a fração, tudo fração grande, ocupando espaço. Então, eu posso multiplicar dos dois lados da equação por 12. Aí tem que multiplicar cada termo. Esse termo e esse vai ser mais fácil, porque vai simplesmente cortar com 12 de baixo. Mas esse primeiro tem que multiplicar. Ó, 12 vezes 12 dá 144x. Aqui, ó, como eu multipliquei por 12 a equação inteira, esse 12 vai sumir e esse 12 vai sumir. Mas o resto tem que fazer. Menos 3ax, outro conselho. Deixe o x, que é a variável propriamente dita mais à direita de cada termo. O a, que é uma letra que não pode assumir qualquer valor, né? Tem alguns valores que ela vai servir, mas é como se fosse um valor constante, que é desconhecido, no meio, e valor numérico à frente. Cria um padrão para ficar fácil na hora de trabalhar com esses termos aí que vão aparecer. Menos 3 vezes menos 4x, menos com menos dá mais, 12x, igual. A vezes ax dá a quadrado, x, menos 4x vezes a dá menos 4ax. Não tem denominador mais, porque eu multipliquei tudo por 12. Olha como ficou. Vai ficar ocupando muito espaço aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo. Observe a primeira coisa, tudo aqui tem x, mas calma aí, vamos primeiro juntar. 144x com 12x vai dar 156x. Menos 3ax, vou pegar esse menos 4ax e jogar para lá, menos 3 mais 4 vai dar mais 1ax, então mais ax. Esse 12 eu juntei com 144, esse aqui eu joguei, faltou igual a quadrado x. Agora ficou mais fácil, e agora é a mágica. Como que eu resolvo essa equação, professor? Se tem x e a. O x não é diferente de zero, gente, ele garantiu para mim. Então, ele me deu a autorização de dividir toda a equação por x. Aí, o que vai acontecer? Tchuk, tchuk, tchuk. E agora ficou fácil. Vai ficar a quadrado. Esse a que está sozinho vai jogar para outro membro, fica menos a. Observe que o a quadrado eu deixei no mesmo membro. Eu estou escrevendo ele à esquerda, porque escrever a quadrado menos a menos 156 igual a zero, ou zero igual a tararã, dá na mesma. Mas é como se eu deixasse o a quadrado no lugar onde ele está, joguei o a para lá, então fica menos a, e pegar o 156 e jogar para lá também, fica menos 156. E aí, desse lado sobrou zero. Ah, professor, mas não seria zero igual a quadrado menos a menos 156? Tem alguma diferença de a quadrado menos a igual a zero? É a mesma coisa. Só que assim fica mais acostumados, né? Nossos olhos estão mais acostumados a enxergar o zero aqui à direita e a equação para cá. Então, virou um problema de equação de segundo grau, que vai ter o quê? Dois valores possíveis para a. Por isso que ele quer saber a soma dos valores possíveis da constante a. Porque vão ter dois. Pode ser que tenha duas iguais, né? Mas vão ter dois. Aí eu vou fazer o delta, equação de segundo grau.
b quadrado menos 1, né? O b é o que multiplica o azinho. Esquece que a variável aqui é o azinho. Então, o que está multiplicando aqui ó, na frente é como se fosse menos 1. É o b. O a, o azinho do Bhaskara, que é o que vem multiplicando a variável ao quadrado, é 1. Então, fica b quadrado menos 4 vezes a, que nesse caso é 1, vezes c, que é menos 156. O sinal vai sempre junto, né? Menos 1 ao quadrado dá mais 1. Menos com menos dá mais. 4 vezes 156 de cabeça. Faz 4 vezes 150, 600, mais 4 vezes 6, 24. 624. Então, dá 625. Portanto, a raiz de delta é 25. 625, gente, é um número que aparece muito. Então, quem tem prática aí, em alguns meses, fazendo questão, já encarou 625 para tirar a raiz, fatorar e viu, já cansou de ver que dá 25 ao quadrado. Bom, agora para fazer os valores de A possível, continua o Bhaskara. Menos o Bzinho, ou seja, menos menos 1 dá mais 1. Mais ou menos a raiz de delta, 25, sobre 2 vezes A, 2 vezes 1, que dá 2. Então, o valor A1, possível valor para o A, 1 mais 25 sobre 2, dá 26 sobre 2, 13. E o A2, 1 menos 25, dá menos 24 sobre 2, menos 12. Como ele quer a soma dos valores possíveis para A, é 13 somado com menos 12, que dá 13 menos 12, que dá 1. Eu acho que ainda tá, talvez alguns ficaram lá para trás, tipo assim, como assim o x sumiu? É um crime, eu não podia, eu não entendi. Recapitulando, eu só pude dividir por um valor que pode assumir diversos valores, uma letra que pode assumir diversos valores, porque a questão me garantiu que ela não poderia ser zero. Por quê? Cortar é o mesmo que dividir cada termo da equação por aquele valor, e eu sou proibido de dividir por zero. Mas por outros valores, não tem problema. Então, se eu pego uma equação que tem x em todos os termos, divido por x, contanto que o x não seja zero, corta, e eu fico aí com o A na minha frente. Tá certo? Também era uma questão que parecia que não ia dar certo quase no fim. É que você corta o x, aí você enxerga a luz, né?